Olá, tudo bem? Nesse momento, gostaria de fazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Gostaria de ler Atos 12, que diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães árvores. E havendo prendido, encerrou na prisão, empregando 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja continuava orando por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e cairá as suas cadeias. E disse o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, dizendo-lhe mais. E saindo seguia, e não sabia que era real. Queridos, tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui nesse cenário. Vemos que os cristãos estão vivendo um pequeno momento de aflição, de perseguição, onde Pedro é lançado no cárcere. E alguns pontos dessa passagem me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhá-la com você. Primeiro ponto, eu vejo a coragem de uma mulher que mesmo em tempos de tribulação, menos em tempos de perseguição, Herodes perseguia todo o povo que se dizia cristão naquela época, queria matar, queria prender, e mesmo assim, uma mulher abriu a sua casa para receber o povo de Deus, para que o povo tivesse onde orar, onde glorificar, onde exaltar o Senhor. Então eu vejo aqui uma atitude, de uma verdadeira serva do Senhor, uma mulher que tem fé em Deus, que acredita no Deus do impossível. E ela abre a sua casa e recebe o povo de Deus ali para que ele possa adorar o Senhor. Outra coisa que me chama a atenção nessa passagem, que a palavra de Deus fala no verso 5, que a igreja estava dentro de casa, orando, intercedendo pelo seu irmão na fé. A gente vê um quadro onde Pedro é preso, é levado por Herodes e é jogado no cárcere. E o que a igreja estava fazendo nesse momento? A igreja estava orando, intercedendo por Pedro. Nesses dias que nós estamos vivendo, onde a igreja está dentro do seu lar, onde a igreja não pode sair, onde nós estamos sem poder nos reunirmos na igreja, a igreja não parou, a igreja continua orando. É isso que eu quero destacar aqui, que mesmo que hoje nós não podemos estar lá juntos no templo, mas nós podemos estar dentro do nosso quarto, orando, intercedendo pelas pessoas que estão enfermas, intercedendo pelo nosso Brasil. Terceira coisa que eu destaco aqui, a respeito de Pedro. Pedro está lá preso. Pedro sabia que Herodes ia matá-lo. Mas o que Pedro faz? Pedro dorme. Isso me chama a atenção. Quem conseguiria dormir estando preso, sabendo que vai morrer a qualquer momento? Mas Pedro tinha fé. Pedro foi restaurado por Jesus.
Veja alguém aqui que conhece o seu Senhor e descansa nele. Isso aqui me trouxe uma reflexão muito grande diante de tudo que nós temos vivido, diante de tudo que nós temos visto, né? Que nós precisamos ter essa fé de Pedro, que nós precisamos acreditar como Pedro acreditou, como Pedro confiou, como Deus deu ao Pedro escape. Nós devemos também confiar no Senhor, nós também devemos descansar no Senhor e confiar que o Senhor é conosco, confiar que Jesus é conosco. Essa mensagem eu deixo para você. Que você possa fazer como essa mulher corajosa, destemida, glorificar o Senhor dentro do seu lar, glorificar o Senhor dentro da sua casa, orar, interceder. Igreja, é preciso interceder. É o momento da igreja de interceder. É o momento de dizer quem nós somos. Nós somos a igreja do Senhor e ninguém para a igreja do Senhor. Não é porque nós estamos dentro de casa que a gente não vai orar. Não é porque nós estamos dentro da nossa casa que a gente não vai ler a Bíblia. Não é porque nós não podemos mais ir à igreja que a gente não vai falar do Evangelho. Não, a gente vai proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que cura, que salva. Fica você com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.